E a gente continua falando de saúde. 77% dos brasileiros usam medicamentos sem prescrição médica. Foi o que apontou uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia. E esse problema ficou ainda maior durante a pandemia, Olívia. Pois é. Antitérmicos e relaxantes musculares são os remédios mais utilizados sem orientação. E é aí que mora o perigo. É que a maioria dos casos de intoxicação registrados no Brasil é justamente por causa de medicamentos. Michele sempre compra remédios para dor de cabeça e na coluna. Você já teve algum problema de se automedicar, assim, sentir algum efeito colateral? Algumas vezes, assim, pressão, abaixou, ou eu tomei remédio demais, já sim. Os efeitos colaterais indesejados são apenas uma das consequências da automedicação. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros já fazem uso de medicamentos sem prescrição médica. Metade disso se automedica pelo menos uma vez por mês, 25% uma vez por semana. A vice-presidente do Conselho Estadual de Farmácia vê esses números com preocupação. A maioria das intoxicações, das internações por intoxicações são por medicamentos, e isso é uma grande preocupação. Então, nós sabemos que a população ela tem, né, culturalmente o hábito de se automedicar, né? Lá é claro que nos preocupamos. No Brasil existem os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, são de venda livre, né? A população pode comprar em qualquer farmácia do Brasil, porém, esses medicamentos são produtos que não são produtos comuns, né? Eles não é como você se alimentar, por exemplo, chegar no mercado e comprar um produto para se alimentar. Os remédios que podem ser vendidos sem prescrição precisam de, no mínimo, a orientação do farmacêutico. Os consumidos com mais frequência são os analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos e relaxantes musculares. Este farmacêutico diz que já recebeu clientes com problemas após a automedicação. A gente pega muito isso, às vezes assim, ele chega com uma indicação de um medicamento, fala, me indicaram, é muito bom para isso. Aí a gente sabe que não é nem para aquela função, sabe? É uma indicação errada, uma troca de informação errada. Também assim, às vezes a pessoa toma um medicamento, se automedica e ele dá um efeito colateral brusco, como uma hipoglicemia, uma hipotensão, queda de pressão. Então, assim, ele acaba sendo prejudicado nesse caso, né? A automedicação em excesso e sem orientação pode provocar efeitos adversos no organismo, que muitos pacientes desconhecem por simplesmente não lerem a bula. Até mesmo aqueles remédios considerados mais inofensivos. A automedicação vem junto com a autoindicação, né? Uma pessoa acaba indicando para outra, foi bom para mim. A pessoa vai e compra. Aí nosso papel é orientar, porque assim, além de tudo, existem os riscos, né? Efeitos colaterais, intoxicação, reações alérgicas, né? Então tem toda uma sequência de riscos que cabe a nós orientar o paciente. O uso indiscriminado de remédios pode ainda mascarar os sintomas de algumas doenças. Esta imunologista alerta para outros complicadores dessa prática. Quando se automedica, além dos efeitos colaterais, podemos perceber erro de dose, ineficiência do remédio para aquela doença e comprometer a evolução da doença, que pode potencializar as complicações, tanto no momento quanto futura. Michele, que abriu a nossa reportagem, garante que procura checar tudo com o farmacêutico para evitar mais problemas. Eu sempre pergunto, sempre vou na farmácia, tiro minhas dúvidas, e eles são sempre atenciosos, sempre falam. Mas às vezes a gente, por teimosia, vai lá e toma e acaba passando mal, assim.